Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente hoje. Chegamos à última das 4 conversas que integraram a programação do colaboratório. Eu sou Neto, assistente de curadoria e educativo do Festival Panorama. Vou me autodescrever antes de continuar. Tenho mais ou menos 1,70 m de altura, cabelos pretos longos, eles estão presos num coque alto. Estou usando a camiseta do Festival Panorama, uma camiseta preta com alguns grafismos em tons de verde esmeralda. Tô com um crachá do festival no pescoço também, usando uma saia de pregas xadrez preta e branca e uma sandalinha cor-de-rosa. No meu braço esquerdo tem a pulseirinha de acesso do Museu de Arte do Rio. A gente está aqui numa das salas do Museu de Arte do Rio. É uma sala com piso de madeira. Ao fundo, a gente tem uma parede de vidro, onde é possível ver uma parte dos prédios do centro do Rio de Janeiro, algumas árvores também. O sol brilha lá fora. E aqui dentro a gente tem 4 mesas, 4 poltronas pretas, onde as pessoas que participaram da. Três poltronas pretas, onde as pessoas que vão participar da mesa estão sentadas. Como disse, essa é a última dessa série de 4 conversas que a gente tem. Esse conteúdo está sendo gravado e posteriormente vai ficar disponível na internet. E nessa última conversa a gente tem aqui João Paulo Lima, artista, performer e um dos integrantes residentes do Colaboratório 2025, Lendon Medeiros, cientista e ativista, e Naisi Lopes, diretora artística do Festival Panorama. Lembrando que não é uma palestra, a ideia é que as pessoas aqui conversem entre si e em determinado momento a gente também abre para o público. Então, estarei aqui do lado com o microfone e esse momento, uma hora vai chegar. Boa conversa para vocês. Olá, tudo bem, gente? Eu sou João Paulo Lima, eu sou um artista de Fortaleza, sou homem pardo, sou uma pessoa com deficiência desde os 12 anos, tenho uma amputação na perna direita, uso muletas articuladas, modelo canadense, estão aqui do meu lado, elas estão bem fashion, roxas ou lilazes, nunca sei. E tô aqui com uma roupa de linho, uma calça meio bege mais escuro e a camisa de botão mais clara. E uso barba, bigode, tenho cabelos escuros, curtos. Tenho sobrancelhas um pouco grossas e olhos bem pequenos. Às vezes falo bem sério, às vezes falo sorrindo. E eu queria começar lendo um texto que eu escrevi como uma ação para um evento que foi aí se desdobrando para outros lugares fora de Salvador, que na época eu estava morando. Acabei lendo em eventos de Manaus, de Rio Branco e, e Minas Gerais, né, além de Fortaleza, que eu chamei de Carta Aberta aos Corpos Não Defs, né? E ele foi bem inspirado em textos anteriores de outros artistas defs brasileiros que tinham essa coisa, esse teor missivista, né, de escrever uma carta ou um manifesto e dizer alguma coisa a partir da sua experiência de corpo def. E eu chamei de carta aberta porque já existia essa coisa do manifesto. E aí eu quis dar talvez essa informalidade. E eu chamo a primeira parte de interpelações 1 e faço as perguntas. Onde está o meu corpo def? Onde ele dança, como ele trabalha, onde ele habita, onde encontramos o meu corpo def? Onde ele festeja a vida, onde se diverte, onde compartilha os afetos. Quem ele beija, abraça, com quem ele cria relações de empoderamento. As interpelações 2. Você sabe o que é deficiência? Sabe o porquê não dizer deficiente ou deficientes? Sabe o que é cultura def? Sabe falar Libras? Tem algum amigo def? Conheceu algum professor, médico, arquiteto, enfermeiro, advogado, bancário, comerciante, artista, empresário def? Atravesso esse texto com as minhas muletas e pernetamente com todas essas questões. Poucas, bem poucas, afirmo com veemência, diante do que nossos corpos ouvem, dos não-defs. Milhares de perguntas bem mais violentas, estúpidas ou invasivas a cada espaço que precisamos ocupar.
Não há um dia sequer que não lembremos da nossa deficiência por conta do olhar, da punição, da arbitrariedade e da normatividade dos corpos hegemônicos opressores. Essas perguntas nos acompanham e nos amedrontam por nossa vida inteira, ou boa parte dela, se não construímos em nós um lugar de fala empoderada e também defensiva, em prontidão para não assumir respostas desnecessárias dentro dos nossos corpos, mas construir perguntas que nos deixem armados em uma perspectiva do contra a hegemonia, contra a normatividade, contra bipedismo, contra capacitismo. Itiguerra, uma mulher DEF espanhola, intitulou seu livro como Luta contra o Capacitismo e propôs que a revolução será a próxima anticapacitista, ou não será. E digo mais, não será luta, mas lutas, guerras, implosões e explosões. Esse corpo oprimido não aguenta esperar mais dos que resguardam e mantêm seus privilégios. E aí eu lembro de uma artista de agora, paraibana, a Ana do Vale, que ela diz: não quero aliados, quero traidores dos seus privilégios. Lembrei agora, que bom. A criação de um lugar, mundo, que perceba e conviva com nossos modos de viver, aleijados, cegos, surdos. E desde a década de 70, quando o movimento manco mundial, Nada Sobre Nós Sem Nós, estabeleceu estatutos e leis mundiais para que nossas falas fossem ouvidas, nossos corpos fossem vistos e inseridos nos espaços, não conseguiremos voltar atrás. Mesmo que esse avanço ou essa conquista seja lenta e criemos a diário um corpo bélico contra o capacitismo. A revolução anticapacitista é corpo, é o corpo. Ou sequer nunca pensaram, nunca imaginaram que tudo o que nós corpos DEFs reivindicamos não tornaria o mundo um espaço mais amplo, aberto, acessível e agradável aos seus corpos também? Há outros corpos possíveis e impossíveis para dançar. O mundo, inclusive, dançaria bem diferente se não houvéssemos exterminado ou negado a dança a muitos desses corpos que sequer se imaginaram um dia dançando. Se não houvéssemos optado por atirá-los em fogueiras, oferecido aos deuses e deusas, ou sumariamente executado com eutanásias e câmaras de gás, ou meramente negado seu direito ao corpo, à sexualidade, ao sexo, ao gênero, ao espaço de ser gente. Fechamos nossos lugares de dança aos corpos DEFs ao longo da história, de todas as histórias. Não fomos e não somos referenciados ainda, citados ou servidos de exemplos como corpos bailantes. Não somos citados, referenciados ou exemplificados em artigos, papers, o que seja de texto acadêmico. Nem na revista em quadrinhos, gibis, programas de TV, porque tudo ainda é muito pouco. A estatística dos supostos 25% de nós ocupando o mundo é um simples dado que ainda nos apaga de uma realidade que não nos deixa chegar, entrar e sair, ir e vir. Estamos quarentenados em muitas circunstâncias em que o corpo não DEF elabora iniciativas inclusivas unilaterais, sem diálogos ou sensibilidades atitudinais. Ou seja, não somos 25% em nada. E esse texto, portanto, pretende tomar o espaço com a perspectiva do contra. Precisamos ser do contra não apenas para opormos ao que foi validado pelos séculos como ideia sobre corpo DEF, sobre incapazes, coitados, ideias estas falidas e mutadas. Mas pretendemos operar num contrafluxo, contra-movimento, contra-direção, contra-apoio, contra-ponto, contra-maré. É do contra porque quer ser a favor de muitos subalternizados pela violência histórica do capacitismo. A violência histórica presente, que ainda quer desautorizar nossos corpos a se exporem como querem, que ainda considera que passemos pela história incapazes de almejar e de inserir nossas perspectivas e experiências de mundo, e que ainda nos trata diagnóstico e patologicamente apenas.
Se assim ele for escrito, lido, ouvido, como violência, que se perceba também como uma rebelião anticapacitista, que anarquiza as estátuas brancas e bípedes com os nossos aleijos e queima todos os espaços e implode os edifícios que nunca nos permitiram ou nos permitirão adentrar. Pronto. Ai, gente, é muito triste ter que ser a pessoa a falar depois do João, é muito triste. Obrigada, João. É uma questão que a gente se coloca muito, a gente estava comentando aqui que essa edição do colaboratório do Panorama, a gente está tentando fazer um esforço de entender como essa ideia de um projeto cultural pensar uma acessibilidade um pouco maior pode ser para além do que normalmente a gente acaba fazendo, que é botar a nossa intérprete de Libras nas falas, ou da gente colocar legenda nas coisas. Como a gente pode pensar as próprias obras como obras abertas à inclusão de outros públicos, né? Como é que a gente pode ter aqui esse ano com a gente, a Andréia está aqui, faz um oi aí, Andréia. Oi. A Andréia, que é uma pessoa que vem nessa batalha do anticapacitismo há muitos anos na dança brasileira e que está ajudando a gente também a pensar. Moira Braga, que é uma artista da cena da dança aqui do Rio de Janeiro, uma pessoa cega, que está com a gente também, ajudando a pensar como a gente pode comunicar de outras maneiras também o que a gente faz. E mais cedo, falando dessa ocupação do espaço, eu fiquei pensando que quando a gente estava na fala mais cedo, a Carmen propôs para Maurício e Léo uma certa poética da autodescrição, que eu não fiz ainda, vou fazer, acabei de lembrar, e que tem a ver com ocupar esse espaço, porque a gente prevê os espaços de conversa, por exemplo, sem deixar o espaço para essa autodescrição acontecer, né? Ela ocupa espaço. E aí você escuta as pessoas falarem, nossa, mas ocupou um espaço com a autodescrição. E você fala, então, mas é porque tem que ocupar o espaço mesmo. Então, acho que essa ideia de ocupar espaço, ela não é só física, né? Ela é uma ocupação de espaço no próprio planejamento das ações, dos eventos, de como as instituições se entendem dentro das suas lógicas de espaço, tempo e espaço. Então, vou rapidamente me autodescrever. Eu sou uma mulher branca de meia idade, como se dizia antigamente. Eu tenho cabelo longo, castanho escuro, grisalho agora. Eu tô com uma argola prata e um macacão preto e uma sandália vermelha. E aí vou passar para o Lenon, mas vou deixar também fazer essa ponte aí entre essa ocupação de um espaço dentro da dança, dentro das artes e dentro das cidades, com um pouco também o trabalho que o Lenon vai até se apresentar um pouco melhor do que a gente apresentou. Por que eu queria que ele estivesse aqui? Porque eu acho que ele também transita de uma outra perspectiva nessa ocupação de espaços e nesse trânsito dentro das cidades. Obrigado. Oi, obrigado, Naís. Boa tarde a todos e todas. Eu sou um homem alto, tenho cerca de 1,90 m, pele clara, meus cabelos são castanhos, curtos, estão bem bagunçados, uma barba também um pouco desgrenhada. Eu sou uma pessoa que tem expressões graves e tô com uma olheira um pouco expressiva debaixo dos olhos de algumas noites mal dormidas. Eu transpiro bastante enquanto falo. Estou usando uma camisa azul marinho e uma calça bege escura, acho que, e também sapatos bege. Acho que, primeiro, para me apresentar, eu sou morador da Baixada Fluminense. Eu venho de uma cidade que já foi a cidade mais violenta do Brasil, e é uma cidade que historicamente sofre com enchente. Meu sonho era ser escritor. Eu ainda escrevo bons textos, inclusive fiquei muito inspirado, João, assim. Faço questão de ler um texto na seguida, mas dizer que eu fui atravessado por uma série de dinâmicas que acontecem nesse território, em especial quando a família da Fabrícia, que é essa pessoa que está sentada com uma mulher de cabelos cacheados, está sentada com uma camisa preta e uma calça também bege, foi atravessada por uma enchente que destruiu parcialmente a casa dela. E aí você um pouco vai perdendo a dimensão do que você quer ser e começa a incorporar o que você precisa se tornar. Do momento que a Fabrícia sofreu com essas enchentes
até o momento onde a gente foi bem sucedido na nossa empreitada, se passaram 10 anos ininterruptos de enchente. Então eram famílias que perdiam tudo, que às vezes conseguiam se reconstruir de um ano para o outro, compravam móveis. Imagine isso. Compravam móveis, reconstruíam memórias, tiravam novas fotografias, e aí no ano seguinte acontecia novamente uma enchente. É uma imagem devastadora. É uma imagem que a gente, inclusive, precisa incorporar na nossa capacidade artística, no nosso imaginário de como contar futuros. Acho que existe uma necessidade, inclusive, da gente fazer duas novas versões. Uma nova versão de distopia e uma nova versão de utopia. Porque quando a gente pensa, historicamente falando, na destruição, a gente não pensa na destruição que está diante dos nossos olhos, que está no Rio Grande do Sul, que está na seca da Amazônia, que está anualmente na Baixada Fluminense, que está na favela do Acari, na favela do Complexo do Alemão. O Rio de Janeiro ele tem essa característica de ter esses dois imaginários coexistindo. E eu vi isso na paisagem sonora do Maurício, na performance que a gente acabou de escutar junto. Acho que existe uma coisa sobre esse espaço onde a gente está, sobre o horizonte que a gente consegue enxergar juntos, que precisa ser reconstruído, inclusive nos nossos sonhos de utopia. O direito à paisagem, o direito à natureza, o direito a essa relação com outros ecossistemas e outras formas de vida. Acho que quem principalmente acompanha a arte digital deve estar assim, ou muito puto ou muito interessado pelo que está acontecendo agora na internet com a inteligência artificial trabalhando essa trend dos estúdios Ghibli. E aí eu acho que olhar para isso é uma coisa muito importante para a gente começar a desenhar a nossa nova forma de enxergar a realidade. Porque tem ali uma pista, o estúdio Ghibli, não na inteligência artificial, mas tem ali uma pista de como a gente pode enxergar encanto nas paisagens do cotidiano. Agora, isso não é qualquer paisagem. É preciso, principalmente quem não é da periferia, comece a entender o que está posto entre esses dois mundos que estão historicamente brigando para existir. Em 2023 também aconteceu uma enchente no Rio Grande do Sul. A diferença é que ela não aconteceu em Porto Alegre e ela não teve a mesma notícia. Essa imagem que feriu o Brasil, a imagem de um cavalo no telhado de uma casa, é uma imagem que precisa nos transformar para começar a construir um outro caminho. Então, o trabalho que eu faço, a gente constrói uma iniciativa chamada Visão Coop. A Visão ela é uma iniciativa que trabalha para construir resiliência climática, primeiro onde é necessário, começando da periferia, da favela, das comunidades tradicionais, para depois chegar no centro, e a gente propõe a fazer isso com uma coisa que a gente chama de inteligência coletiva, que, claro, tem inteligência artificial, tem drone, tem toda a capacidade computacional que a gente precisa, mas começa primeiro nesses laboratórios de imaginação, onde eu cansei de ver pessoas faveladas, mulheres negras, de ver pessoas que não estão historicamente nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder, ensinando para os engenheiros, ensinando para a liderança do poder público o que deveria ser feito. Eu disse que o ciclo durou de 2013 a 2023, porque felizmente, junto com essa população favelada, junto com essa população tradicional das nossas comunidades, a gente conseguiu convencer o poder público a nos escutar. A gente estava há 3 anos mostrando, mano, é aqui que acontece enchente. Acontece por causa disso. É desse jeito. E foi através dessa iniciativa que a gente conseguiu romper um ciclo de 10 anos de enchente no nosso território. Essa é uma iniciativa que não fomos nós que inventamos, é uma iniciativa que constrói favela desde sempre. É uma iniciativa que começou com os povos indígenas do Brasil. Ela se chama Mutirão. Ontem eu tive a honra de me integrar a um desses mutirões na Serra da Misericórdia, que é um território muito conhecido pela mídia por causa daquela travessia durante a invasão do Complexo do Alemão. Vocês lembram dessa imagem? Chego a ficar arrepiado, assim, que é uma imagem perturbadora para o Rio de Janeiro, de pessoas sendo alvejadas cara, assim, é perturbador. É pensar em uma série de corpos sendo alvejados em rede nacional e eles estavam atravessando um dos únicos terrenos que a população favelada do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão tem direito a acessar a agroecologia, acessar essa mesma beleza de natureza que a gente está vendo aqui junto. Então, eu queria fechar minha fala lendo para vocês esse poema, chama Mutirão. Ele não é sobre a natureza, ele é sobre esse nosso esforço conjunto de viver esses espaços através da inteligência e do trabalho coletivo. Final de festa,
De criança sobram 6 ou 5, além da família. Família quer dizer os de sangue, os de criação, os agregados por consideração. Esses 5 ou 6, que às vezes são os mesmos que chegam no começo da arrumação, antes da festa, ficam para desfazer como fizeram, forrar a mesa alugada com papel de TNT colorido, encher as bolas para o painel, lavar a varanda com vassoura, balde, sabão e as merdas que os tios falam entre um saco de gelo e outro que largam no chão. Nos eventos mais importantes, os aniversários de década, casamento, a pelada bimestral, os retiros espirituais, o número dos que vêm antes dobra, atravessando de comboio para preparar o sítio, que ou fica no eixo rural ou fica numa cidade ao lado. Se tem possibilidade, uma van, uma Kombi, um ônibus pequeno, vem emprestado com a tropa, batucando na janela, zoando o coreto, com as menores brechas que se vir, na bobeira dos mais novos. Quando não rola, os carros estufados brotam em fila, com ou sem vistoria, com ou sem lotação. E às vezes a maior emoção é viajar ao lado do coroa, ouvir o rádio misturado da voz, em histórias que a idade traz, de dormir na rodoviária esperando amanhã para ter condução depois do baile. A caminhar quilômetros em grupo, cantando coro atrás de coro, porque ficou arriscado não se mexer. As madrugadas virando balde de massa para enfiar o tijolo, passar verniz na telha, carregar entulho e comer os maiores sacos de pão, mortadela com coca, margarina. Para molecada, todo mundo é tio. E ajudar é bom para no intervalo poder ouvir e quem sabe comentar a conversa de adulto. As casas que ficam prontas dão o churrasco da semana. Se come muito sem sair de perto. Só talvez para buscar um refri, completar o quilo da asa, quando o papo não fica pelas mesas entre as dúzias de copos descartáveis. Se não tem bola, ainda não falta nada. A mais velha pode nos tocar o ombro, entregar uma revelação sem corpo que nos prive o sono dos olhos vermelhos. Mas o abraço da mãe é cheio, agora pelas beiradas da cozinha, pelo meio da piscina de plástico, na turma que cerca o corredor do banheiro, cada um com a parte que cabe, de ouvido e sem ensaio, braços dados ou não, até a hora mais tarde, quando só fica a família e os de criação ajeitando as flores no quadro, os de consideração na porta, com as mãos cruzadas na rente do corpo, e uns 5 ou 6 para carregar e fechar o tampão da derradeira festa. Obrigada, Inês. Então, gente, eu não tenho um texto para ler, tá? Então a gente vai seguir aqui uma conversa, mas assim, o que eu acho que é para gente que pensa uma ideia de colaboração, né? Esse projeto é uma etapa de um festival muito antigo, voltada também há 20 anos, já que esse projeto existe, colaboratório, para uma ideia de colocar em contato pessoas que vêm de lugares diferentes, pensam de formas diferentes, se movem de formas diferentes. Por isso que para mim era importante incluir nessa conversa esse ano, que a gente está tentando também pensar o que significa estar numa cidade, em que cidade, como é que se está na cidade, essas duas perspectivas, quer dizer, uma perspectiva de uma cidade que parece que está disponível para você, mas nem sempre, e uma cidade que parece que a distopia e a utopia mudam de acordo com o teu CEP, né? Eu sou de Vila Valqueire, que quem é do Rio de Janeiro sabe, é uma parte da Zona Oeste ocupada por espanhóis e portugueses, e quando eu era criança, era um dos únicos lugares ali em volta que não enchia, porque muito provavelmente a minha teoria era essa depois maior, porque como as pessoas do meu bairro eram pessoas mais ricas, né, portugueses e espanhóis mais ricos, eles tinham mais influência política para que o valão da Rua Jambeiro, que era o que nos inundaria caso transbordasse, ele sempre estava sendo cuidado. E eu cresci com essa ideia de que o Valqueire não enchia, porque não enchia quando eu era criança. E mais de 20 anos depois, eu um dia encontrei com uma menina que também era do Valqueire, num evento, e ela comentando, você também é do Valqueire? Onde você mora? Eu moro na Jambeiro. E começamos ali a falar, e ela virou e falou, menina, pois é, eu tenho que ir, porque tá pensando chuva, Jambeiro enche, que é uma desgraça. Eu falei, Jambeiro não enche. Ela falou, claro que enche. Eu falei, agora enche? Aí começamos a ter essa conversa, e ela falou assim, então, mas você é de uma época que no Valqueire tinha pessoas de dinheiro. Aí, conforme foi aumentando a favelização em volta, eles pararam de cuidar do Jambeiro. Então, o canal enche mais hoje do que enchia quando você era criança.
Aí eu fiquei olhando para a cara dela e pensando, realmente, não é só CEP, é tempo, é o recorte socioeconômico do bairro que determina o investimento público naquele bairro, né? E aí meu primo, que estava até aqui ontem, me ligou logo depois, ainda com a Jambeiro, ainda que a Jambeiro encha, tem esse sentimento de que o Valqueire é um lugar melhor do que o entorno dele. Os bairros em volta, o Campinho, Marechal, Sulacap, né? E aí saiu uma notícia no jornal dizendo, era uma notícia no jornal aí, eu acho que o Extra, que dizia que o Valqueire era a Ipanema da Zona Oeste. E meu primo me ligou e falou, tá sentada? Sentamos e ficamos rindo, eu um para cada do outro, tipo, como assim a Ipanema da Zona Oeste? Né? As pessoas não fazem ideia do qual é a diferença entre essas duas coisas. Mas isso para dizer que ouvindo vocês, tem uma coisa que eu fico muito pensando quando eu ando pela cidade, eu ando muito menos hoje, porque circulo mais centro, zona sul, que é onde eu trabalho mais, que a gente realmente, quem é da zona sul e do centro, não é só que não vê o que está acontecendo no resto da cidade, é como se realmente não fizesse parte da vida das pessoas. E toda vez que a gente tem conversas desse tipo, num âmbito de arte, eu vejo, claro, os artistas que são dos territórios vêm, falam, conversam e tal, e passa ano, sai ano, passa ano, sai ano, e nós continuamos tendo projetos que estão só cumprindo o que o edital pede, né? Cumprindo a acessibilidade que pede, cumprindo o deslocamento dentro da cidade, o que a gente precisa fazer, né? O famoso ocupar todas as APs, que esse projeto, por exemplo, precisa dar conta também, como uma exigência natural. Se o dinheiro é da cidade toda, a gente tem que agir na cidade toda também, né? Então, você queria ouvir, talvez, dessas de vocês, assim, João, que eu sei que já está de saco cheio desse papo, né? Mas, assim, se você, João, pensa em talvez alguma estratégia que possa tirar a gente desse lugar esse é o pedaço da acessibilidade de um projeto de arte, ou esse é o pedaço que nós vamos abrir, essa ocupação desse espaço. Fico com esse 25% na cabeça, assim, porque, por acaso, a política pública meio que estipulou, né, em alguns editais é 10%, não é 25%. 10% do edital tem que ir para acessibilidade, ou dependendo, acho que do cinema é um pouco mais. Então, essa arbitrariedade desse espaço ocupado, como que você escuta, assim? E aí depois queria fazer uma outra provocação aqui para o Lenon. Esse dado, quando eu escrevi, ele foi um dado do censo anterior, né? Que acho que em 2023 a gente teve novos resultados, só que foram saindo meio que a prestação, os resultados, e até hoje, pelo menos até onde o que eu sei sobre, não saiu o resultado definido de quantas pessoas com deficiência, né, e tem no Brasil. Saiu uma estatística de 12%, mas porque eles usaram outros parâmetros de contagem, né, trabalhando a perspectiva da deficiência física, da neurodivergência, né, das pessoas surdas. Mas, pensando muito sobre o que eu ia falar, por isso que eu trouxe o texto, que eu pensei tanto, que aí eu vou falar muita coisa e não quero falar tanta coisa, eu quero falar uma, que mexeu um pouco com o coletivo no colaboratório, que foi a ideia de coletividade. Onde está o meu corpo def na coletividade? Onde estão? Quando eu digo meu, não é o meu, certo, gente? Tanto que no texto tá meu, tá M, parênteses, eu, né? Onde está o corpo def na coletividade? Quando a gente discute o que é coletividade. Coletividade é estar todo mundo junto, né? Acho que eu, Bruno, né, e outras pessoas, a gente entrou nesse impasse. Porque eu formo parte de um 0,0% de pessoas com deficiência que adentra alguns espaços, né? Muito poucos, na verdade, ainda, mas que consegue hoje entrar em espaços de arte, em residências, né? Mas em que o pensamento coletivo de disponibilização ou de disponibilidade para acessibilidade, ela tem que ser descalcificada daquele lugar ali dos 10%, sabe? É aquela coisa que a gente está conversando, amadurecendo de processo do que é acessibilidade, do que é divulgar desde o começo de tudo, desde o primeiro flyer, do primeiro card que sai do Panorama, que os trabalhos,
que a live, que a conversa, que as performances vão ter, né, recursos de acessibilidade, desde esse começo, a acessibilidade ela já está ali presente. E ela está presente antes, quando a gente coloca isso como uma parte do primeiro plano, né? E aí eu acho que essa articulação da grana, né, da verba, ela é sempre, assim, uma dificuldade de administração, porque eu acho que a gente precisa meio que humanizar, é o que eu sempre tenho brigado, a gente sempre tem que humanizar essa pessoa, né, que tem deficiência e torná-la público. Eu acho que eu compartilhei com o grupo que os meus trabalhos, né, em Fortaleza, principalmente, que eu posso, né, ter mais lugar de fala, literalmente geográfico, muitas pessoas que não são das artes assistem o meu trabalho. Na verdade, o meu público maior são pessoas que não são da dança e do teatro, né? São pessoas da psicologia, são pessoas da educação, são pessoas, amigos de outras tantas áreas. Mas talvez o que Thier falou essa precariedade do nosso público, que a gente está dançando muito para o povo da dança, fazendo muita performance para o povo da performance, esse público ainda se restringe mais, porque nós não estamos sendo coletivos o suficiente. Ou a gente abjeta. Não precisa ser coletivo com esse público. Esse corpo dá muito trabalho, esse corpo me dá agonia, eu não sei falar Libras, eu não tenho paciência para lidar com esse tipo de fala, esse tipo de comportamento. É muita demanda trazer muitos corpos com deficiência. Eu não sei lidar numa oficina de dança com esses corpos. Então, essas ideias aí é que meio que nebulam as minhas lutas e as minhas esperanças, né? Aí eu acho que eu estou pensando aqui, quando tu me pergunta isso, nessa ideia de coletividade. Qual é a coletividade? Quem que são os corpos que têm direito a essa coletividade? Aí eu jogo a pergunta, né, para essa questão das enchentes. Onde estão os corpos com deficiência das favelas cariocas brasileiras, né? Como eles descem e sobem um morro? Eles descem e sobem um morro? Eles têm direito ao entretenimento? Né? Eles têm direito de ter uma cadeira de rodas? Porque não tem acessibilidade nenhuma nem mobilidade urbana na maioria das periferias de uma cidade plana como Fortaleza. Né? Então, eu morei em Salvador, tive amigos DEFs que moravam na periferia de Salvador, que, para eles, ter uma cadeira muito melhor não servia para nada. Entende? Uma cadeira motorizada de $25 mil, eles tinham como conseguir pelo governo federal. Mas qual diferença ia causar nesse corpo que não pode ir e vir, né? E mesmo esse corpo, que talvez more em Ipanema, Leblon, Parará, né? Nas zonas ditas acessíveis, ele também não é bem-vindo, porque vai ter sempre o grande obstáculo arquitetônico, hegemônico, de opressão, de exclusão, que é o que a gente mais usa, né? Eu acho que questionarmos o que é coletividade é um bom passo para pensar a acessibilidade, né? Na arte, no caso. Eu já acho, por isso que eu queria pedir para ela não comentar, porque eu acho que essa ideia de coletivo ela é ampla nesse sentido de pensar essa coletividade maior. Porque, de fato, isso que você está falando tem a ver com discussões que eu venho tendo há muito tempo com outros parceiros de outros projetos, porque, de fato, é uma discussão que eu vou falando aí pelo mundo já há anos sobre isso. Eu não acredito há muitos anos em fazer política no Word. Eu acho que política a gente faz no Excel. Então, quando você pega um projeto e você fala, não tenho dinheiro para fazer acessibilidade nesse projeto, você fala, bom, então tem que tirar alguma coisa e fazer acessibilidade. Porque se o discurso é esse. Então, assim, a Diana Nipsey, que é uma artista portuguesa com deficiência, cadeirante, a gente estava num projeto em Portugal há uns 2 anos atrás, e ela falou, eu canso de ir me apresentar em projetos que o teatro está acessível do ponto de vista da plateia, tem lá aquelas 10 que ficou rindo, aqueles 10 cadeirantes, só pode 10, não cabe 11, porque só cabe 10. Então, se vier 11, um não pode entrar, só cabe 10. Então, tem aquele lugar da plateia para os cadeirantes
mas ela, como artista, não tem como chegar no palco a não ser que carreguem ela, porque não foi construído pensando que ia ter um artista cadeirante no palco. Então ela já chegou em lugares que ofereceram para ela usar como camarim a garagem do teatro. Então o projeto está contratando uma artista com deficiência, tem público com deficiência, ou seja, fez formação de público, mas não tem, de fato, a dignidade que esse coletivo de artistas compartilharia. Ela está fora do coletivo. E a Diana é muito dura falando disso, e eu acho que a gente tem que olhar para as próprias práticas da gente. Não é uma solução rápida, mas eu acho que é um esforço continuado. Quando a gente estava aqui no colaboratório e a Moira veio conversar, ela falou sobre isso, né? Por exemplo, o João, claro, no solo do João, ele mesmo se preocupa em fazer várias descrições do que está acontecendo para incluir quem não enxerga no trabalho que ele está fazendo. Mas isso é uma coisa que muitos artistas sequer pensam. Quem não é deficiente ou quem não convive com pessoas com deficiência, acho que nem era para falar deficiente, né? Mas assim, quem não convive com a deficiência, ele não pensa nisso. Ele acha que o problema é depois, não é no seu processo criativo. Então, essa ideia de coletividade, que é só na fruição, que eu acho que para a gente é o buraco, no caso da acessibilidade cultural. Mas eu acho que no caso das cidades, ele passa por essas questões que ele não estava falando também, de pensar junto um outro modelo de cidade, né? Quer pegar aí? Eu acho que é preciso olhar para quem é o engenheiro dessa coletividade, né? Porque acho que isso tem um fenômeno na música que me chama muita atenção, acho que pode servir pra gente pensar isso, que é quando a gente tem feito esse trânsito, a gente quando faz trânsito de trabalho, a gente vai, vamos dizer, a gente vai para Belém, mas a gente não vai para Belém para cidade hegemônica, a gente vai para periferia, e aí o que que a gente vai descobrir nas periferias é que a gente tem vários pontos de encontro, e isso é suficiente para que a gente consiga fazer conexão. Mas o que a gente mais tem aprendido é sobre as nossas diferenças. Então, quando a gente vai construir coletividade no nosso sentido, a gente parte do pressuposto de que temos pontos em comum, mas vamos aprender como é que a gente se relaciona a partir dessas diferenças. Beleza, dito isso, essa é a nossa forma de operar. O que, que tem acontecido de fato quando a gente vai a esses outros territórios? A gente tem descoberto que através da música, de um certo tipo de música, tá rolando um processo de eu não sei nem como descrever essa assim, em palavra, mas tá rolando uma certa transformação, uma certa adequação, um processo de criação de hegemonia que é extremamente perverso. A intenção desse processo é apagar diferenças em prol de um algoritmo. E, cara, eu sou de uma pessoa da computação. Eu não vim aqui, eu não vou fazer essa demagogia de caraca, meu Deus, os algoritmos. Não, algoritmo é uma fórmula matemática, depende de quem desenha. Mas o algoritmo que está posto no Spotify e no YouTube, ele funciona para ter capacidade de te oferecer recomendação de algo. E aí, como é que ele recomenda algo? Ele aprende o que você conhece? Mais ou menos. O que ele faz, na verdade, é te fazer pequenas correções, fazer pequenas distorções, até que ele consiga criar 4, 5 caixas onde estão ali suas preferências e gostos. Então, o que acontece principalmente vai acontecer muito, e é isso que a gente precisa aprender como a desenhar, é que a forma com que o Spotify faz para escolher sua preferência musical é criar caixas de hegemonia cultural. E eu acho que a gente, assim, eu não sei o quanto que eu estou extrapolando, mas eu percebo isso. Quando a gente está de frente para um desenho da coletividade, ele tem corpo, e um corpo específico, ele tem raça, ele tem gênero, ele tem classe social. E aí, vir desse formato de pirâmide de cima para baixo é extremamente complicado, porque a gente precisa pensar como é que essas coletividades estão sendo desenhadas, principalmente quando elas são desenhadas a partir do patrimônio. Ou seja, esse patrimônio que não é por acaso tem uma palavra que é predominantemente masculina, que tem um recorte geográfico para isso e que tem uma necessidade de criar uma percepção de democracia, de coletividade, de cidade, que é feito para o benefício de uns em detrimento de outros. Acho que a gente precisa pensar numa forma de radicalizar um pouco esse entendimento, assim, de entender uma cidade construída através da relação que os nossos corpos têm com esse espaço, e eu ouso até fazer uma provocação da gente começar a pensar esses espaços mais do que humanos. O que está acontecendo de fato na mudança climática? A gente entendeu um certo lugar, uma certa hegemonia humana
se propôs a ser uma espécie de devorador de recursos de outros corpos, de outras espécies, de recursos naturais, transformamos tudo isso em economia e agora a gente vai viver as consequências de entender como ativos, como assets, coisas que são vidas, cara. E aí, assim, se a gente não foi capaz de processar a relação que existia na amizade entre alga e fungo, que aí deu origem à árvore, que deu origem à nossa atmosfera e permitiu oxigênio, para que a gente possa viver isso, a gente tende a olhar a relação entre esses corpos, a diferença entre esses corpos, esses nossos corpos, como uma questão do que é padrão, do que é normal e do que tem, o que tem deficiência. E eu acho que isso é uma percepção completamente alucinada e que só pode ser organizada assim, porque é uma visão utilitarista. A gente, pelo contrário, né, o que a biologia vai dizer é que essas diferenciações dos nossos corpos, da nossa forma de organizar esses organismos, é o que permite uma diversificação, que é o que enriquece a vida. Então, se você for discutir com um biólogo, se for lá nas câmaras técnicas da COP, a galera vai estar louvando a biodiversidade, louvando a diferença entre esses corpos. Aqui a gente está tentando padronizar isso de uma forma extremamente utilitarista, e essa utilidade a gente sabe que tem um viés econômico em primeiro lugar. Ela acontece no Excel. Tem uma coisa que eu acho que é disso que você fala, dessa diferença, que também acho que aí é a dificuldade, é a nossa ignorância, né? Para citar um artista def que todo mundo aqui sabe da importância, que é o Edu, a bipedia cansa, né? Ele fala, a bipedia me cansa. E a bipedia, que somos nós, né? Que somos bípedes, como ele fala, a gente não, a gente está correndo atrás de um prejuízo, de uma ignorância, de uma falta de conhecimento, que estamos correndo atrás, mas estamos muito atrasados. Então, a gente ainda fica tentando protagonizar os processos de acesso, e eu escuto isso em todo lugar que eu vou, não é no Brasil, isso em qualquer lugar. A palestra sobre acessibilidade feita por pessoas que não têm nenhuma deficiência, por exemplo. E aí você fala, poxa, mas precisa sempre ser de fora, né? Não pode ser a qualificação da pessoa que está dentro da realidade. E acho que esse pensamento de uma cidade, e como reflexo disso, uma política pública para as artes, ou de um projeto cultural, que de fato faça um esforço de coletividade, ele esbarra nisso que você falou, João. Ele esbarra na valoração do tempo e do trabalho que dá a inclusão, entende? Então, quando você fala, o meu projeto cultural, eu quero que ele seja para quem é da Baixada. Aí você fala, então você tem que acabar às 5 da tarde. Você não pode acabar às 11 da noite o seu teatro, porque a pessoa que mora em Queimados tem que voltar. Não tem mais transporte às 11 da noite para você voltar direito. Então, o seu projeto tem que ser modificado para essa coletividade ser prática. Não adianta você falar que vou convidar um artista de lá, mas as pessoas de lá não podem vir no seu projeto. Ou você não vai fazer um projeto lá, porque você não quer voltar de Queimados às 11 horas da noite também. Então, a mesma coisa acontece, eu acho que quando você está fazendo uma inclusão, você está tentando fazer a inclusão, o que você escuta, o que eu escuto de patrocinador de instituição, e a gente vai nas frestas e a gente vai tentando colocar. Mas o que você escuta sempre fica muito caro. Fica muito caro. Porque você vai trazer um artista cadeirante para fazer um espetáculo no Brasil, você não vai botar ele na econômica do avião. Porque não é possível uma pessoa que tem uma deficiência física passar 18 horas, às vezes, entre conexões, no voo mais barato, numa econômica para vir. Então é mais caro mesmo. E é normal que seja mais caro. É uma outra necessidade. Aí você esbarra nessas coisas do dia a dia de como você cria práticas verdadeiramente de ruptura mesmo dessa lógica. Todo mundo, vamos tratar o João como se ele fosse completamente igual. Então ele fica no mesmo lugar, ele tem talvez o João precise falar sobre o que ele precisa, talvez a necessidade do João seja diferente da necessidade de um outro artista para estar naquele mesmo lugar. E a mesma coisa quando você pensa numa inclusão sociocultural e sociogeográfica. Mas é um buraco, gente. Assim, as políticas públicas estão muito atrasadas, são políticas de porcentagem, são políticas de cumprir relatório, são políticas de ação nos territórios, é isso que você falou, quer dizer, vai um sujeito lá para determinar como é que aquele território vai ser incluído. É muito raro o projeto que, de fato, tem um investimento de ir lá 6 meses antes, estar no território, falar com as pessoas, criar, como é raro, que a gente vem discutindo eu e o André aqui,
É raro o artista que bota no seu projeto do edital uma pessoa que possa estar desde o processo de criação de uma peça teatral, de uma peça de dança, ou de uma performance de artes visuais, ou de um outro evento qualquer, que tem uma pessoa desde o começo pensando a criação, como vai dar conta dessa coletividade que inclua de fato todo mundo. Em vez de falar, não, eu quero a liberdade de fazer só o que eu já faço. Vou fazer para os meus amigos, que são as pessoas que já compartilham os meus códigos. Depois alguém vai vir e vai fazer a acessibilidade do meu projeto. A gente quer quebrar isso, mas é dificílimo. É muito... Dificílimo não, é só que não está posto isso. Então esse esforço, os próprios artistas são resistentes, porque resistem a essa ideia dessa coletividade que você falou. Enquanto eu estou fazendo, todos os meus amigos estão vindo, estão falando que é maravilhoso o que eu faço. Aí as pessoas que não vieram, disseram que acharam que não funcionou, porque elas não vieram, né? Então, todo mundo que não teve acesso, eu não escuto. Então, como é que você cria esse... Enfim, são questionamentos, não tem resposta nenhuma, mas acho que tem, assim, esse caminho de tentar fazer esse esforço orçamentário para que isso exista. Abrindo mão de outras coisas e cortando outras coisas para que esse espaço se coloque. E repensar os eventos nesse lugar, né? Pensando da cultura, mas assim, agora vamos ter essa cópia aí, ó, o Lenon tá lá trabalhando na cópia, mas a gente estava aqui, ó, no bastidor reclamando. Tem muito blá 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 dessa cópia, algumas coisas são legais, mas pensar que um evento mega desse, uma das coisas que mais se falou da cópia até agora foi o show da Mariah Carey, minha gente. Não querendo derrubar a colega, é importante, a colega, as bichas estão felizes, mas pelo amor de Deus, um dos maiores investimentos da área da cultura em torno da COP vai ser o show da Mariah Carey. Disparado. Duvido que tenha alguma outra atividade cultural em torno da COP que tenha 10% do orçamento da Mariah. Então vamos falar o que tem que ser dito. É COP, é importante, a discussão é importante, mas na prática do orçamento, continuaremos tendo a mesma lógica em que vai ter um showzinho ali falando de meio ambiente, uma coisinha ali, mas o grande lance é a Mariah. Então, eu acho que, assim, para a gente, talvez estejamos já perto de ter que terminar para não atrasar o resto, mas Carmen vai falar já. Vou pedir também para vocês comentarem essa ideia. Tu quer falar? A Carmen quer falar. Como é que estamos de tempo para a gente ver aqui? Cadê? 5 e... Então, a gente já estamos atrasando meia hora tudo, então nem vou passar para vocês aqui. Vou nelas primeiro e vocês encerram. Então, microfone para Carmen. Posso só, para não perder essa deixa da biodiversidade. Ano passado eu estava estreando o Defuturismo em Inhotim e tinha uma reitora, uma mulher trans, lá em Inhotim, a Brigitte Baptiste, lá da Colômbia, agora lembrei. E ela falava sobre o que é transmutar. E ela começou com a frase do livro do Kafka, que era: não há nada mais apavorante ou assustador, não lembro se ela usou essa palavra, do que a mudança. E aí ela cutuca esse planeta, né, nós, na verdade não é um planeta, somos nós, né, que nunca entendemos a diversidade, os alejos da natureza, e estamos aí continuando a cuidar de um mundo para bípedes, enxergantes, ouvintes, e não vai dar conta, né? Porque a natureza em si, ela é disforme. E aí foi bem interessante ela cutucar, porque aí eu trazia essa ideia de futuridade aleijada, porque o vertical bípede não deu certo. Igual o heteronormativo branco ocidental, que é o que a gente diz, né? Então, o normal, né, não deu certo também. Em qualquer cultura, ele ainda não deu certo. Né? Não pensamos que esses corpos nascem, né, como diz, desde que o mundo é mundo, e não os consideramos. E aí a gente continua a insistir a criar estratégias capacitistas, que eu chamo às vezes de capacinismo, sabe? Porque eu acho que o capacitismo, ele é o mais cínico. Vamos repetir vamos usar essa palavra, que essa palavra é muito boa. Capacinismo é muito cínico, sabe por quê? Capacinismo é muito bom. Porque eu tava lembrando dessa coisa de verba, eu tenho amigos que ganham 20, 30 mil reais num edital para fazer um vídeo dança, uma temporada ali de um mês, e eles conseguem, planejando, acessibilizar o máximo possível daquele trabalho. E eu já fui trabalhar com o meu companheiro, que é produtor, é um artista def também, em São Paulo,
para uma exposição e compor essa exposição com recurso de acessibilidade. E essa exposição tinha 2 milhões. E o valor que tinha estabelecido para gastar, né, como todo o orçamento que a gente ia fazer, de audiodescrição, legenda, dava 85 mil, e se a gente aperfeiçoasse mais, 120 mil. E o que veio pra gente foi que acessibilizar é muito caro. Entende? Tipo, uma passagem de um grupo que vinha internacional era muito mais caro do que toda a acessibilidade que iria ficar rodando pelo Brasil inteiro durante tantos anos, né? Então a gente faz planejar a acessibilidade, até torna mais fácil, inteligente, né, bonito e mais barato. Isso é verdade, assim, eu trabalho há algum tempo com isso, não estou dizendo barato de precarizar os valores, mas porque se pensa melhor, se faz até mais estético e mais artístico e mais interessante para quem vai assistir, em pensando a acessibilidade para corpos também não deafs, que descobrem ali um caminho estético de fruição do trabalho, né? Seja ele uma fotografia, seja ele uma performance, seja ele um espetáculo de dança. Então, eu acho que tem um cinismo aí no capacitismo que é muito diferente de quando a gente é machista ou racista, sabe, na sociedade. O capacitismo, ele vai ali, desliza, não foi porque eu quis. Ai, desculpa, estou ainda aprendendo. Ah, vou pensar melhor antes de falar. E nada é criminalizado. Nada. Aí eu deixo esta pequena bomba. Então, bom, que bom que você colocou essa bomba aí. Eu tinha a impressão que Naís ia passar para você antes, por isso que eu queria, antes de Naís passar, já emendar com um comentário e uma pergunta. A primeira pergunta é para o João, tem a ver com uma coisa que eu escutei repetidamente na performance sonora do Maurício, né? E que a gente aprende muito em todos os terreiros, na igreja. A gente sempre aprende isso. Sem luta não há vitória. Sem luta não há vitória. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre as vitórias DEF, né? Porque me parece que o que se tem de política pública hoje para os DEFs, me parece que é resultado de luta. Então, queria que, se você pudesse falar um pouco a partir dessa ideia que eu escutei lá, sem luta não há vitória. E eu queria fazer um comentário e também uma pergunta para você, que tem a ver com a questão do mutirão, né? Me parece que o poder público, né, e seus engenheiros, formuladores de políticas e tudo, eles vão realmente à comunidade, pelo menos assim foi uma certa experiência de alguns anos que tive. Me parece que o grande problema é que eles vão à comunidade, ouve determinado setor, mas não torna essa comunicação um processo. E quando não se torna processo, com etapas de resultados, acaba se fazendo maquiagem. Eu me lembro do Favela Rio, né, nos anos 80 e 90, mas propriamente nos anos 90, em que se criou, né, o asfaltamento, onde as cadeiras de roda que vinham lá de cima poderiam, como os carros, passarem. Não é? Só que um certo momento apenas, e só algumas também vielas foram asfaltadas. Então, queria lembrar disso, sobre essa ideia do mutirão, e recomendar para vocês um filme dos anos 80, dos anos 80, chamado Funk Rio, né, que é um filme do Sérgio Bodenberg, que tem um determinado núcleo do filme, onde você vê um conjunto de jovens arrumando um outro DEF, para descer com a sua cadeira de rodas para chegar ao baile funk.
Então, é uma experiência muito bonita ver aquele mutirão de jovens, todos jovens negros favelados dos anos 80, né? Fazendo altas aventuras para que aquela cadeira com aquele moleque chegasse ao baile. Ele chega ao baile, dança com a cadeira, e aí vocês podem trabalhar com a imaginação para ver o que acontece. Então são essas duas, ou seja, um mutirão de jovens comunitários resolveu o problema de um outro DEF. André, você quer falar e aí a gente volta para eles? Porque para a gente se organizar, a gente está um pouquinho atrasado no nosso dia e a performance do Juan, que acontece lá fora, precisa de luz do dia ainda. Então a gente não pode avançar muito, senão a gente não vai conseguir ver o Juan lá fora. Então eu vou pedir para a Andréa falar, vocês vão dar aquele axé final e a gente vai descer. Posso tentar, né? Então eu sou aquela Andréa que ela fica falando o tempo todo, sou branca, ainda pessoa sem deficiência, né? Tenho meus traços miúdos, pequenos, e vivo o panorama desde a primeira edição, como acessibilidade há 30 anos, porque também danço numa companhia com pessoas com deficiência. E é muito bom tu estar aqui, João. Eu estou tão feliz de você estar aqui nessa edição, quero agradecer de você ter concorrido e ter sido selecionado para estar nessa ação, né? E assim, vou falar reverberando a partir de ti, porque não tenho nada a dizer para além do que você disse, mas contribuir com a reflexão. Quando você fala dos coletivos, e eu queria pensar se esses coletivos, quando você diz, também a gente não pode ampliar enquanto sociedade, porque esta questão é uma questão da sociedade. Quando a gente provoca, enquanto artistas, enquanto festival de arte, né, enquanto festival de arte contemporânea, o que está acomodado é muito importante, porque nós, artistas, temos uma provocação à sociedade. Quando a gente vive o que a gente vive, o Ministério da Cultura que caiu, uma ameaça que nós temos com relação a toda a produção cultural, né? A cultura é uma ameaça. E por que eu estou pensando sobre isso? Eu estudo políticas públicas, né? A gente discute políticas públicas. O orçamento, Naíse, tem que triplicar para a cultura. Ele não tem que ficar ouvindo que não tem mais dinheiro para fazer. Estamos em 2025. Então a gente precisa dos diretores, dos produtores, todo mundo dizendo, não é entretenimento, não é só financiamento privado, é dinheiro público sim, porque nós pagamos muito recurso e esse dinheiro público tem que existir. Não é essa ameaça de derrubar 84% do orçamento da Lei de Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Né? Então, assim, falta a sociedade lutar por essa política pública de cultura. E por que eu digo isso? Porque a gente luta sem parar, e se tem conquista, tem porque a luta. E aí, Naís, olha que bacana, não é que 10% é aquilo lá, 10% a gente nunca disse que era 10%. A Lei Paulo Gustavo diz de 10% a 20% para acessibilidade. Só que como ninguém sabe como fazer isso, vira sempre um problema. Agora, por que os artistas DEF, os produtores DEFs conseguem fazer seus orçamentos 100% com acessibilidade? Esta que é a pergunta. O que está acontecendo? Aonde que isso não é uma ação que interessa a todo mundo? Porque se sim, há 25% de pessoas DEF em qualquer lugar, há 25% de pessoas DEF que nós não conhecemos em todos os espaços que nós estamos. E tem essa sociedade que precisa se coçar e se modificar, né? E aí, quando eu estou dizendo isso para provocar mais ainda, é claro que a gente não tem o censo. O censo não perguntou se havia pessoa com deficiência nas residências. Aquele censo do inominável. Eu fiz questão de perguntar para todas as pessoas que responderam o censo. Tinha pergunta se havia pessoa com deficiência no seu domicílio? Todo mundo diz que não. Porque virou um problema a quantidade, a população de pessoas com deficiência entre nós. Então, olha, gente, sem sacanagem, a Anaísa vai fazer sim, vocês vão... Ó, eu não sei quantos anos que esse povo da dança do Rio de Janeiro, do panorama, me vê provocando a gente para pensar isso. Acho que é 30 anos mesmo. Então, assim, ou a gente entende que isso é um lugar que a gente não vai mais concordar, que a gente tem que parar, que a gente tem que travar e que a gente também tem que refletir.
Porque senão não dá para ficar na conta só da galera deaf. A sociedade tem que se coçar, a sociedade tem que se importar. E sim, vamos criminalizar também as ausências de políticas. Por exemplo, desde 2001, os espaços que não têm acessibilidade deveriam ser multados. Que acordão é esse que existe? Que, por exemplo, essas multas poderiam reverter para o dinheiro da cultura, por exemplo. Tem multa em tudo quanto é lugar? Vamos arrumar, então, como chegar dinheiro novo. Obrigada, Andréia. Vou pedir para a gente dar aquele final aqui, ó, porque o Neto já está ali com uma plaquinha de conclua para mim. Vai lá. Conclua, né? Nem 5 minutos mais, né? Terminando, eu quero só deixar uma pequena resposta para o que Carmen perguntou, que existe muita luta, sim, mas ainda existe muita luta feita por não deafs, para deafs. Aí existe uma coisa que eu falei aqui na carta, nada sobre nós sem nós. Então tem muita coisa ainda que é tudo sobre nós sem nós, né? Tipo, se resolve muito arquitetonicamente sem convidar pessoas com deficiência para um espaço como esse e imaginá-lo, né, de uma forma ideal. Uma pessoa com deficiência física, uma pessoa cega, de preferência uma pessoa que tem essa interseccionalidade de gênero, de raça, de lugar geográfico da cidade, para entender e atender o máximo possível dessas pessoas. Mas aí vem a quem fez a especialização em arquitetura, em acessibilidade atitudinal e tudo, mas ela não tem a deficiência. E às vezes ela ainda não tem uma equipe de consultoria de pessoas com deficiência para direcionar quais são realmente as necessidades que aquele espaço pode ir construindo como acessibilidade também, né? Não é mesmo a acessibilidade arquitetônica não é nada fixo, né? Mas a luta existe, eu estar aqui é resultado de uma luta, né? Eu acho que a gente tem que Naís, fazer só assim. Próximo panorama, a gente começa, né, no dia que começa a produção, a pensar como serão os cards, como serão as audiodescrições desses cards, como a gente vai disponibilizar para todos os lugares um intérprete, as descrições, como a gente vai conversar com os artistas antes, assim, tudo organizado vai sair uma delícia de lindo, bonito, performático, né? E eu acho que é isso. Eu que só agradeço você estar aqui com a Obrigado gente. pelo convite. Um privilégio total. Lenon, uma palavrinha final aí. Bom, eu queria, em primeiro lugar, lembrar para vocês uma coisa que acho que não é suficiente dizer isso 1000 vezes. O nazismo voltou. E o nazismo é, em essência, capacitista. Assim, é facilmente o que foi feito ali foi um esforço de destruição da diferença em prol dessa percepção do que era um homem coletivo nazista. Ou seja, a gente precisa de fato pensar que tipo de coletividade a gente precisa desenhar. E, cara, em relação a isso, acho que tem muitas formas de se relacionar com periferia e favela. E existem, de fato, agora o governo federal tem um programa que é uma correção que o próprio governo Lula está fazendo no PAC 2, de tentar resolver as distorções que o primeiro PAC criou. E é um esforço muito legal que no Ministério das Cidades existe uma secretaria chamada Secretaria Nacional de Periferias, que pensa a redução de riscos, que pensa a acessibilidade desses espaços. Mas, na minha percepção, a gente precisa respeitar o princípio constitucional de autodeterminação dos povos. A gente está entendendo aqui de que somos muitos povos. Então, se é preciso desenhar esses espaços para pessoas como nós, nas nossas diferenças, é preciso que, desde o começo do processo, existam pessoas capazes de desenhar cada etapa, cada pedaço que corresponde aos nossos percentuais de população. Agora, eu tenho esperança, porque o nazismo, como está posto aí, é uma organização desse pedaço desprezível da população que está num esforço para tomada de poder. E o desespero deles e a forma violenta com que eles se sobrepõem às nossas imaginações, aos nossos esforços para construir futuro, é nada mais do que medo da esperança do que a gente começa a transformar quando a gente forma esses mutirões e é capaz de ir para a rua com alegria, com transformação e com toda a nossa diferença. Muito obrigado. Obrigada, gente.